Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Que bom mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Joana d'Arc, nossa mentora amada, para realizarmos a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Reunião que é de estudo, mas também de tratamento, porque quando a gente começa a aprender aquilo que a gente precisa, a gente pode usar essa ferramenta para nós mesmos nos ajudarmos, nos auxiliarmos, aproveitar para fazer um tratamento, porque envolvidos pela ambiência da nossa casa espírita, a gente pode receber o passe magnético à distância, colocar uma água para ser fluidificada durante a reunião e assim nos mantermos ligados à nossa casa espírita. É um grande engano nosso acreditar que a nossa ligação com a casa só pode ser feita nós estando lá presente no templo, né? E a nossa ligação com a casa espírita, com Jesus, com Joana, ela é permanente. Ela está conosco onde nós estivermos, onde nós formos, essa ligação vai estar conosco. Numa festa, num baile, na rua, no nosso lar. Essa nossa ligação com Jesus, ela é permanente. Mas ao mesmo tempo vamos rogar a Deus que permita que assim que possível a nossa casa seja reaberta, porque os laços de fraternidade, de convivência que nós temos lá são muito fortes. E em cada encontro eles se fortalecem mais com a nossa convivência. Então vamos rogar a Deus que Ele possa permitir que assim que possível estejamos mais uma vez juntos, pedir a Deus que nos abençoe, que nos ampare, rogando por todos nós nesse momento, a Jesus, a Maria, essas rogativas sejam entregues ao nosso Pai, para que proteja não só a cada um de nós, mas todo o nosso planeta, nossos irmãos enfermos, rogando a Deus pelos nossos irmãos que estão acamados, rogando a Deus pelos nossos irmãos que estão depressivos, que têm a sua mente presa à depressão, à síndrome do pânico, ao não conseguir viver e ao não querer viver, que anula esses nossos irmãos do mundo. Vamos rogar a Deus por esses irmãos, rogar a Jesus e a Maria, intercessão por cada irmão ou irmã que esteja com o pensamento ligado ao suicídio. Vamos rogar as bênçãos e proteção para os nossos lares, para cada um de nós, que a gente também se sinta fortalecido e continue a nossa caminhada, que a gente não desista, que aquele pouquinho de esforço que a gente consegue fazer, a gente sabe que vai ser importante para outras pessoas que estão à nossa volta, nos olhando, que possamos ser bons exemplos para as pessoas que estão à nossa volta e aqueles que estão à nossa frente, caminhando para o bem, também sejam fortalecidos, porque estes também são farol para que a gente, e norte para cada um de nós, para que a gente siga sempre em frente e sempre para o alto, por mais que de vez em quando a gente se senta na beira da estrada para chorar, mas que isso não dure, que a gente levante a nossa cabeça e continue a caminhada. Então assim pedimos permissão a Deus para iniciar a nossa reunião, permissão a Jesus, proteção de Joana d'Arc, nossa mentora amada, para que fique conosco durante a nossa reunião, nos ajudando, nos auxiliando, os bons espíritos e os nossos protetores espirituais. Então, vamos lá. Assim seja, né? Então, vamos começar dar continuidade à nossa reunião. Após a nossa prece inicial, a gente vai ler o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 30, quem quiser acompanhar, tá? A lição 30, o mundo e o mal. E João anotou o que Jesus disse no capítulo 17, do versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Foi o que Jesus pediu pra gente, né? Pediu por cada um de nós. E aí, Emmanuel pega essa frase de Jesus e vai discorrer e vai fazer uma explicação, uma visão dele
sobre essa frase, trazendo para a gente. Ele diz assim: nos centros religiosos há sempre um grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Vamos repetir essa frase, porque eu acho que muitos de nós pensamos nisso, né? Que a gente quer morrer logo para ter a felicidade. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus pediu para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que habitam o mundo. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Porque a gente vai precisar voltar. Se o mal em nós não foi exterminado, porque no mundo não existe mal, nós é que somos o mal. A terra é magnífica. A pessoa fala, né? Eu odeio o Brasil é um país disso. O Brasil é um país maravilhoso. A gente se senta à beira da praia, fica pensando na imensidão do mar e falando, meu Deus, o Senhor criou isso pra gente se divertir, pra gente se desestressar, pra gente se encantar. E a gente acha que o planeta é que é ruim. Podemos, em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Em tais circunstâncias, podemos trocar de casa, todavia a mudança é quase nada, se as feridas nos acompanham. Se faz preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, quando Jesus diz, quando a gente olha e diz, livrai-nos do mal, é do mal que está na gente. Porque é o mal que está na gente que contamina o nosso planeta, que contamina a nossa terra. Então, não adianta a gente querer morrer, não adianta a gente querer fugir disso, porque isso sou eu, né? Por mais que eu ache que é a pessoa lá fora, é o mundo lá fora, mas a minha visão também daquilo vai ser importante na minha vida. Então, que a gente continue a nos fortalecermos para retirar desse mal em nós. Mas que a gente, se acha que não consegue, não tenta tirar uma grande quantia desse mal. Não, eu vou mudar a partir de agora. Se você consegue, parabéns, porque é possível. Nós temos exemplos no Evangelho, Paulo de Tarso, Maria Madalena, espíritos que se livraram do grande mal dentro deles. Mas se a gente não consegue ainda livrar-nos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme, da inveja, vamos conseguir nos livrar daquilo que a gente já está com disposição. Porque senão também a gente fica depressivo, fica triste. O que a gente não pode é desistir. Não pode desistir de tirar isso de dentro da gente, né? A gente precisa estar sempre envolvido com a nossa reforma moral. Muito bem. Já fizemos a nossa prece inicial no início da nossa reunião, né? Porque nós não temos ritos, não há uma obrigatoriedade, eu gosto sempre de falar disso, né? Porque as pessoas se pegam muito nisso. A gente sabe que a nossa página é um encaminhamento
para a nossa ligação, né? A gente ir se preparando, mas como nós estamos aqui calmos, tranquilos, nós iniciamos o nosso estudo com a prece. Então, continuando com a permissão de Deus, vamos dar aí sequência ao nosso estudo. Nós lemos na semana passada a última questão, foi a questão 307, né, do livro dos Espíritos, e nós vamos dar a continuidade hoje lendo a questão 308. A gente ainda está falando sobre recordação da existência passada, das lembranças das nossas existências passadas, falando da vida espírita. Lembrando que a vida espírita é a vida do espírito e não a vida do espírita, nós espíritas. Tá bom? Então todo mundo quem tiver, pega seu livrinho e vamos lá. Pergunta 308. Kardec pergunta aos espíritos assim: o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que ele acaba de ter? Então eu desencarnei como Cristiane, eu vou lembrar as outras encarnações? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajante os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se lembra de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, lá nos primórdios da nossa existência, lá no comecinho, aonde a gente era simples e ignorante, essa lembrança não faz muita diferença para a gente. Mas as últimas vidas, aonde nós crescemos e evoluímos, ou até mesmo criamos situações complicadas para a nossa vida, essa a gente se lembra. Mas não seremos todos nós que no mundo espiritual vamos ter a lembrança da vida passada, das existências passadas, vida só tem uma, né? Das existências passadas. Porque às vezes essas existências ou foram muito doloridas para nós, ou nós fizemos que fossem muito doloridas para os nossos irmãos. E essa lembrança ainda nos aflige. Então a gente às vezes não vai lembrar dessas existências, a gente não vai ter contato com essas lembranças, mas elas estarão guardadas no nosso corpo mental. Tá bom? Então vamos lá. 309, pergunta 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Então a gente desencarnou, como que eu considero esse corpo que eu deixei na terra? Como uma veste imprestável, ou seja, que não serve mais para nada, que o embaraça, sentindo-se feliz por estar livre dela. Então o espírito que já tem uma condição de raciocínio boa, né, um tanto elevada, ele sente que o corpo pesa sobre ele, como se fosse um imã a prendê-lo à terra, sendo que a vida verdadeira é no mundo espiritual. Eu estava outro dia pensando que a gente fala assim: ah, Senhor, abençoe todos aqueles que estão do outro lado da vida. Na verdade, quem está do outro lado da vida somos nós, porque o mundo espírita, o mundo espiritual, é que é um mundo verdadeiro. O mundo na Terra ou em outros planetas, ainda em crescimento, regeneração, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, esses são mundos escola, onde nós estamos lá com esse material escolar para progredir. Então, quem está do outro lado da vida somos nós encarnados, né? Mas a gente geralmente, quando faz uma prece, uma oração, a gente ora e fala: Senhor, abençoe os nossos irmãos que estão do outro lado da vida. Mas esses seríamos nós. Nós estamos do outro lado da vida. Eles estão do lado certo da vida, né? E assim vai. Estamos aqui para uma experiência, né?
mais um ato de experiência, mais um ano escolar, mais um ano letivo se iniciando, né? Estamos aí em janeiro e vamos ver como é que a gente vai trazer esse ano todo pra gente, né? E essas sequências de anos formam a nossa vida, né? Formam esta nossa existência. Então vamos lá. Então a gente deveria ver o nosso corpo como algo que não serve mais pra gente. 309A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? O que o espírito sente quando vê o seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada lhe interessa. Então a gente tem aquela roupa velha, já não serve para nada, toda furada, toda rasgada, a gente joga fora. Que importância tem isso? Para mim nada, para mim já não serve mais. Contudo, a gente sabe que dependendo do grau de materialização mental do espírito, com o que ele pensa da vida na Terra, perdão, daí a consequência do resfriado, /Covid, /H1N1, /H2N3 e por aí vai. Perdoe. Então, dependendo da elevação do espírito, ele conserva aquilo ali, se conserva indiferente. Mas a gente sabe que geralmente, o espírito que deu cabo à sua própria vida, ou uma pessoa muito materializada, presa ao corpo, às vaidades do corpo, do culto ao corpo, ou alguma coisa assim, ela vai se sentir ainda presa ao corpo, e o espetáculo da decomposição, né, ela pode até participar, inclusive ligada pelo perispírito ao seu corpo de carne. Mas provavelmente Kardec, mais aqui na frente, ele vai também especificar sobre esse assunto, tá bom? Então, é um aprendizado para a gente entender que a gente deve cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o nosso material escolar, a gente não falou? É o nosso caderno, o nosso lápis, nossa borracha, é o nosso material escolar. É a nossa ferramenta para a gente trabalhar aqui nessa escola, nesse hospital, né? Então, a gente precisa cuidar dele. Há uma diferença muito grande entre cuidar e cultuar o corpo, né? A gente deve cuidar, se alimentar bem, dormir bem sempre que possível, fazer de tudo para que o nosso corpo esteja bem, porque ele é instrumento do eu espírito. Ele é o meu instrumento. Então, é o meu violão e eu trabalho na noite tocando violão ou tocando violino. Se eu chego em casa com meu violino, jogo ele para lá, deixo ele na friagem, deixo molhar, deixo arranhar, as cordas arrebentarem, quando eu for usar, vai ser ruim para mim, né? Vai ser um mau, eu não vou conseguir fazer um bom uso daquilo porque o instrumento vai estar debilitado. Então, o nosso corpo é o nosso instrumento, a gente precisa cuidar dele com carinho. Ir ao médico com a regularidade necessária, fazer os check-ups, né? E por aí vai. 310. Ao fim de algum tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. Então, ali, meu osso, meu corpo, meu isso, tudo isso vai depender da nossa elevação, tá? Eu gostar, eu não gostar, fizeram isso, fizeram aquilo, se a gente não está nem se importando com o corpo, se tirou, se botou, se afundou, tá com fogo, pra gente não vai fazer diferença, né? Agora 311, que ele vai falar sobre os objetos materiais. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer, atrai a sua atenção para esses objetos? Resposta: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o
que atrai é o pensamento dessas pessoas e não os objetos. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, um cordão que era da minha avó. Ai, minha vozinha, que saudade de você toda vez. Não é o cordão que me traz a minha avó, a presença dela. É a minha lembrança, o meu sentimento. O que pode acontecer também, ou ao contrário, é o espírito ficar preso ao objeto material, como tem aquele caso de Chico Xavier, que foram lá, né, no centro do Chico conversar com ele, as pessoas, dizendo que a família passava por grandes perturbações, que a casa era desequilibrada, que haviam muitos problemas, coisa e tal. E aí o Chico foi orientado a dizer que tudo isso ia melhorar, que os desajustes iam acabar, que tudo isso ia melhorar, que era para eles orarem e confiarem. E assim eles fizeram, começaram a oração, o evangelho no lar, e aí se dedicando à leitura, ao estudo do espiritismo, à reforma moral. E aí, dentro de um período de tempo, bandidos entraram na casa dessa família e roubaram um objeto de grande valor, tanto de valor sentimental para a família, quanto de valor também material, de custo, de recurso. E aí, depois de um tempo, a família voltou lá no Chico Xavier e falou: poxa vida, você falou que a nossa vida ia ficar bom, que tudo ia prosperar, que tudo ia dar bem. Os bandidos entraram na nossa casa e roubaram a nossa joia de família, muito antiga, de muitos anos, que estava conosco. E aí o Chico falou, né, foi orientado a falar: pois é, junto com esse objeto de grande valor, haviam espíritos que morreram e mataram para estar com esse objeto. O bandido, quando pegou o objeto, levou os obsessores junto, os irmãos que estavam ali atraídos por aquele objeto, né? Então os espíritos podem ficar presos àquele objeto, né? A gente, agora, a lembrança, quando eu toco, quando eu penso na foto, seja lá o que for que era da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu tio, do meu irmão, aquilo, o que vai atrair o espírito também, o que pode atrair, num bom sentido, tá? A gente está falando de atrair, vou chamar falando para cá, num bom sentido, atrair com carinho, porque ele fala, é boa a lembrança para o espírito, é bom, quem não gosta de ser lembrado, gente? Todo mundo gosta de ser lembrado, a gente saber, poxa, eu orei por você, sei que você estava se sentindo mal, eu fiz uma prece por você, eu orei, a gente gosta de ser lembrado, é disso que ele está falando, desse tipo de lembrança. Então, estou aqui, poxa, minha vozinha, que saudade de você, gostava tanto, espero que você esteja bem. Mas não é o objeto que vai fazer essa atração, é o pensamento. Tá bom, meus irmãos? Só queria lembrar que até o seu Luiz tinha comentado comigo. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta, vocês podem colocar aí embaixo, deixa gravadinho no vídeo, que a gente dá um jeito de responder. Se for alguém conhecido, né, é mais fácil. Se não, a gente responde no próprio comentário aí do vídeo, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Seja qual for a pergunta, às vezes a pergunta não tem muito a ver com o tema, mas no meio da conversa, você lembrou de algo que você gostaria de saber. Então, pode colocar aí, que assim que possível a gente responde, tá? Então, vamos lá agora para 312. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência no corpo. Os espíritos a conservam? Então, os sofrimentos que a gente passa nessa vida, né? Ou até nas outras. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente se lembra deles? A gente guarda esses sentimentos? Essa lembrança dos sofrimentos? Frequentemente assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então ele vai entrever aquela situação, aquela lembrança de sofrimento e vai ver que aquilo ali teve uma importância para a felicidade que eles estão sentindo agora. Tá? 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Então alguém que estava muito feliz, estava se dando muito bem, papapá, morreu. Ele fica triste porque deixou
essa felicidade aqui na Terra? Resposta dos espíritos. Só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhe acarretariam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então o cara tá lá, piscina, dinheiro, comida, viagem, etc. Morreu. Deixou uma fortuna ainda para ser gasta e tá lá no mundo espiritual. Ele vai ficar triste? Se ele for um espírito materializado, sim, porque ele não compreende ainda a felicidade real, o gozo real, a alegria de estar em contato com a felicidade eterna, né? Pelo menos com o prelibar dela. E Kardec faz uma notinha. É exatamente como acontecesse ao homem que na sua idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto deliciava na infância. Aí comprei uma caixa de chiclete, um pacote de pirulito. É a felicidade da criança. Quando a gente já está na madureza, isso já não faz diferença pra gente, né? Para alguns de nós, né? Tem gente que ainda gosta, doce, né? Mas para a maioria de nós, não. Agora a gente vai para 314. Aquele que deu começo a trabalhos grandiosos, de vulto, de grande importância, com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado de acabar. Então a pessoa começou aqui um trabalho de grande importância, de grandiosidade, mas no meio do caminho ele desencarnou. Então está perguntando se ele lamenta ter deixado isso tudo para trás, né? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. E aí, a gente tem que pensar, se esse espírito não era egoísta, né? Porque tudo que ele estava semeando, trabalhando, procurando fazer, era em prol do planeta Terra, em prol da humanidade. Uma vacina, né, para a cura de uma doença, algo, um instrumento que vai melhorar a nossa vida, como tem aí o raio-x, como tem o ar-condicionado, o ventilador, né, que menores, mas que facilita a nossa vida, seja o que for, ele deixou na metade do caminho. Então, lá no mundo espiritual, se ele não for egoísta e orgulhoso, ele vai influenciar aqueles que ficaram lá, olha, faz assim, faz assado, vamos tentar desse jeito, para continuar a obra até que a obra definha ela, até que a pessoa definha a obra. Porque a intenção é que aquilo fique para a humanidade e não para ele, pelo nome dele, né? Para a humanidade. Mas a gente, numa escala menor, a gente não pensa assim, né? A gente tem muito egoísmo e muito orgulho e vaidade, por mais que pense que não. A gente comenta assim, eu fiz, mas eu fiz por carinho, eu fiz por amor, não fiz para ninguém ficasse grato a mim. Mas o quê? A frase termina aí, eu fiz por amor. Tudo que eu fiz por amor. O amor verdadeiro se doa. Se você fez por amor, a frase não tem mais. Eu cuidei dos meus filhos com tanto carinho, hoje em dia é com eles. Eles deveriam ter a obrigação moral de cuidar dos pais? Sim, mas se não estão cuidando, é com eles. A gente não deve pesar tudo que eu fiz. Eu deixei de trabalhar porque você quis, né? E a gente faz tudo isso para esperar um momento propício e colocar esse peso nas costas do outro. Então não foi por amor, não foi por amor, foi uma moeda de troca.
Hoje eu te dou isso e amanhã você me restitui. Porque a ingratidão do outro é com o outro, não é com você. Se você não for ingrato, tudo bem. E continua. Tem várias mensagens que André Luiz traz sobre serve e continua, serve e aprende. Sempre, em todos os momentos, ele diz para a gente continuar servindo, porque Jesus nos serviu, né? Deu a vida do corpo físico para que a gente compreendesse isso. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Quando lá os discípulos se estapeavam, 2 deles, né, junto com a mãe, que mãe é a coisa, né? E aí ela pergunta: Senhor, qual que meu filho que o Senhor vai colocar à direita, vai colocar à esquerda quando estiver lá no seu reino? A gente quer que o filho, o que Jesus falou? Bom, eles vão beber o cálice que eu vou beber, que era ser vilipendiado. Eles vão poder beber do meu cálice, porque a gente quer o louro, quer alegria, quer exaltação, quer palma, quer palco. Mas e a dor e a dificuldade? A gente ainda ontem falava sobre isso na reunião de estudos do Livro dos Médiuns. A gente quer só o aplauso, né? A gente vê aí os pessoal famoso, cantor e não sei o que, vai ver os bastidores. A pessoa não dorme. A pessoa é show pela madrugada, está numa cidade hoje, amanhã está em outra, nem sabe aonde que foi parar, atravessa de avião para um lugar para o outro. Em que cidade que eu estou mesmo que eu não sei? Então, é luta. Para ter a fama, o glamour, aí no sentido da espiritualidade, para ter a elevação, a felicidade, a fortaleza de espírito, é luta. Então, voltando à questão dos discípulos, Jesus falou, é certo que eles vão beber o cálice que eu vou beber. Mas aquele que quiser ser o maior, seja o menor entre eles. Seja o servo. Porque aí é que está a grandiosidade. Porque ser elevado, ser aplaudido no mundo, isso não é elevação. A elevação é você sempre continuar. Você ser grato, você servir, mesmo que aquela pessoa não está nem aí para você. Ela não é grata a você pelo que você faz. Serve e segue. Teoria, né? A prática é bem difícil. Mas é a verdade, gente. É o que a gente tem que fazer. Lá no começo, livrarmos do mal em nós. Se a gente sempre tentar buscar assim a gratidão do outro, o elogio do outro, a exaltação do outro, a gente sempre vai viver frustrado, triste e depressivo. Porque às vezes o outro não tem ferramenta para me compreender. Não é maldade. Ele acha que você fez porque você é assim. E a gente fica triste porque queria que ele falasse, olha fulano, ai tão bom comigo, coração, a pessoa é um anjo. Não, a gente não é um anjo. Se a gente fosse um anjo, a gente não estaria aqui no Prova das Expiações. Então, quanto menos desinteressado a gente fizer as coisas, com mais boa vontade, e sem nenhuma ação que seja a vontade de fazer ou o amor, melhor para mim também. Que não vou ficar ali esperando. Poxa, não mandou nem uma mensagem, levei um prato de comida, fui lá, fiz, aconteci. E a gente fica frustrado com isso. A gente quer que o outro bata a palma. Ou então não faz. Não faz porque a gente fica amargurado com isso. Mas não vamos esquecer, o amor de verdade é doador. Se eu doei, acabou o meu compromisso. Não tem pessoa quando fala assim, tô com umas roupinhas tão bonitinhas lá em casa, queria doar para fulana, mas fulana é um relaxo só, vai destruir tudo. Não doa não, porque você está doando. Isso não é doação. Você vai passar adiante aquilo que é teu para ela tomar conta. Doou, é assim, toma, é seu. Faz o que você quiser. Não é com condição. A doação não tem condição. Ela não tem um se. Eu vou te doar, mas se... Não, então você não vai doar. É meu. Você me deu, era vermelho. Eu gosto de preto, vou pintar de preto. Você pintou de preto, você não me deu. É meu. Está longe a gente aprender isso. Está longe. Então, por isso a gente tem que começar com os pequenos atos. Quer um ato pequenininho? Pote. Pensa na pessoa apegada no pote. Eu vou te botar o feijão para tu levar. Tu traz meu pote de volta.
O pote custou R$3. Traz o meu pote, eu tenho apego por esse pote. A pessoa que tem apego ao pote, ela tem apego a tudo no mundo. Ah, Cristina, mas a pessoa não pode ser cuidadosa com as coisas dela? Pode. Só que Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, e ele vem falando, e ele diz assim, que a gente não deve emprestar as coisas só para aqueles que podem nos emprestar também. Se a gente faz o bem só para quem faz bem para a gente, o pagão também faz assim, o homem de má vida também faz assim. Por isso que eu falei, começa no pouquinho. O pouquinho é o pote. Ai, como que doeu. Emprestei meu pote a Tupperware. Gente, pensa numa coisa cara, é o Tupperware. Eu não tenho Tupperware. Tudo que eu tenho em casa, Tupperware é doado. As minhas amigas de trabalho me dão, que elas compram, elas são doidas. Um pote custa R$60, com R$60 eu compro 20 potes. Brincadeira à parte, se eu tá me doendo emprestar o pote, né? Imagina se for uma coisa, imagina se for algo que eu doe de mim. Então, por isso a gente vai começar no pouquinho. Você pode falar, ó, meu potinho, gosto muito dele, se você puder trazer de volta. Mas o bom é não falar nada, não ter apego ao pote. Se eu não trouxer o pote, eu junto dinheiro e compro outro. Ou então, não quer sentir tanta dor? Dá no pote de quali, dá no pote de sorvete, que aí também não é possível que a gente vai ter apego ao pote de quali, né? Aí também a gente está elevando o apego ao extremo. Então, a gente se doar. Vamos aprendendo no pouquinho, que é para quando chegar no muito, que é para doar o amor, doar o nosso tempo. Fiquei lá com fulana, no hospital, 4 dias, 4 noites. Hoje em dia, meu Deus, não ficou porque você quis. Se fosse para jogar na cara de fulana, não fica falando, fico não, porque eu jogo na cara. Eu vou ficar para você. Se você não ficar para mim, depois eu vou ficar com raiva. Olha, é bem menos pior do que você ficar depois por aí enchendo o ouvido dos outros. Porque nunca fulana vai saber, né? A gente só conta para os outros. São muitas questões para a gente pensar. Só que a gente precisa começar. Nem que seja pelo potinho de quali. Tá bom? Vamos lá. Meu Deus, eu estou fazendo aqui a reunião dentro da minha casa. Esse monte de fala vai ficar impregnado aqui. Nunca mais na minha vida eu vou poder emprestar um pote sem pedir de volta. Tô aqui. Ainda bem que eu não tenho mesmo muito pote, mas se tivesse, nossa senhora, já ia ficar com isso na minha cabeça. Olha o pote, hein, que você falou na reunião. Quando é lá no Joana, né, a responsabilidade fica lá, mas dentro de casa parece que fica maior a responsabilidade pra gente. Oh, meu Deus. Vamos lá, Senhor. Vamos continuar. 312. Não, 312 não. 314, né? Não, isso também não. 315. Aí, beleza. 315. O Wi-Fi ligou agora. Item 3, pergunta 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos. Gente, peraí, deu um defeito grave aqui, peraí. Beleza. Retomando, 315. Pergunta 315. A gente tinha falado dos trabalhos, né, que ele deixou lá de grande vulto. Mas os trabalhos de arte ou de literatura? Conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Então ele começou um quadro, uma arte, uma obra de arte. De acordo com a sua elevação, sempre as questões vão estar ligadas de acordo com a nossa elevação. De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro, condene o que maior admiração lhe causava. Então, às vezes aqui na Terra, o que ele achava que era maravilhoso e que não sei o que, quando está lá no mundo espiritual, ele não dá lá grandes atenções. 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? De novo, ó, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico
bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Depende da elevação. A gente vai se prender àquilo de que está de acordo com o nosso grau evolutivo. Tá bom? Então agora vamos para a última questão dessa noite, a questão 317. Após a morte, os espíritos conservam o amor à pátria? Então a gente morreu, vai conservar o amor pelo Brasil, pelo México, pelos Estados Unidos, o local onde a gente vivia? O princípio é sempre o mesmo, elevação, né? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. O princípio é sempre o mesmo, evolução. Vamos ler a notinha de Kardec, notão de Kardec, para a gente encerrar a nossa reunião. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito. Dependendo do grau de evolução do espírito, a visão das coisas varia num grau infinito, de conformidade com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por um breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão infantil são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importâncias ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. É triste, mas é verdade, né? A gente ainda está tão atrasado que os espíritos elevados, eles não se atraem aqui, nada atrai eles aqui, a não ser a missão de ajudar que a gente evolua. Os espíritos de ordem intermediária ou intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Por quê? Porque nós, encarnados, atraímos com na nossa mesquinhez, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com nossos maus pensamentos, esses espíritos. Quando a gente começar a elevar o nosso pensamento, espíritos menos vulgares que esse vão sendo atraídos. E esses muito vulgares vão dispersando para outro globo. E assim vai. Quanto mais o encarnado se eleva, mais grau do desencarnado elevado vai existir no nosso planeta. Conservam quase que as mesmas ideias, o mesmo gosto e a mesma inclinação que tinham quando estavam na carne, né? Os vulgares que se afeiçoam a nós, né? Que se atraem conosco. Metem-se em nossas reuniões, em nossos negócios, em nossos divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo os seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-los. Bebedeira, promiscuidade, droga, tudo isso ele não pode fazer, mas incita a gente a fazer. Não tem aquela pessoa que está no meio de uma festa e está lá, o que ele está fazendo? Vai lá, pega ele. É a mesma coisa. Entre eles, no entanto, muitos há sérios, que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, a gente tem que entender que assim é também, como é no mundo encarnado, é no desencarnado também. Pessoas que brincam, que são debochadas, que querem o mal, que querem balbúrdia, que quer briga, gritaria. Quantas pessoas gostam de ver foto de gente morta na internet, de briga, de luta, de traição? É assim.
a gente polui o ambiente do nosso planeta e prende esses espíritos vulgares aqui, porque nós aí nos tornamos também espíritos vulgares. Mas estamos aqui essa noite porque a gente não quer mais ser assim, a gente quer ser diferente, a gente precisa começar a se desprender dessas coisas que são erradas, gente. Porque a gente estuda, mas às vezes fica preso nessas questões também, que a gente sabe que é errado. Então vamos nos esforçar para sermos diferentes. Vamos então, mais uma vez, com todo o nosso coração, agradecendo a Deus essa oportunidade, a Jesus, agradecendo a bênção da internet, porque os nossos estudos não pararam nem um dia, continuamos aí ligados pela rede mundial de computadores, pela internet, através do YouTube, através do Facebook, fazendo nossas reuniões, que a gente se esforce para estudar, para sermos diferentes, porque está escrito no Evangelho, né? Será que a gente não está ouvindo, né, os trovões, o ribombar dos trovões, que vai jogar no vale esse culto de maldades, que a gente muitas vezes se afeiçoa a eles, né? Então a gente precisa ser firme, ser forte, ter fé e ter confiança no bem que a gente está semeando, para formar debaixo dos nossos pés a rocha firme, para quando tudo isso vier, e já estão aí, e já chegou, toda essa dor já está chegando, já está nos arrebanhando, a gente ter confiança, e mesmo que a gente passe por turbulência, a gente resistir e conseguir passar. Tá bom, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite maravilhosa, que o Senhor envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados nesse nosso planeta, que o Senhor possa envolver nossos irmãos desencarnados que vieram participar conosco desta reunião, os irmãos que estão para tratamentos em nossa casa, abençoe a nossa diretoria e todos que lá estão para tomar as decisões que acabam de toda forma afetando a todos nós, que seja a melhor decisão possível, que os espíritos superiores possam iluminar os nossos trabalhadores, os que estão em casa ainda por conta da pandemia, mantendo a chama acesa de que eles são trabalhadores de Joana, que são trabalhadores de Jesus, que o Senhor possa envolver nossos amores, nossos amigos, envolver a nossa casa, a todos que precisam de ajuda, que o Senhor possa envolver os irmãos que estão nos umbrais, nas trevas, nas zonas de abismo, nossos irmãos no vale do suicida, em todo lugar onde houver sombra e dor, Senhor, que a Tua luz se faça presente, envolva todas as famílias, Senhor, que são a base do nosso mundo, que a Tua luz, Senhor, possa iluminar toda a terra. Muito obrigada, Senhor, por permitir que estejamos aqui, reunidos com a palavra do Teu Filho amado, que Ele trouxe há mais de 2000 anos, e nós estamos aí ainda tentando compreender. Fica conosco, meu Deus, fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Boa noite, meus irmãos.